Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e quem acompanha o canal sabe que hoje o mercado entusiasta de fones é muito movimentado pelos in-ears e mais especificamente pelos in-ears chineses. A quantidade de fabricantes que surgiram nos últimos anos é enorme e julgando pelo que eu tenho visto aqui no canal, o ritmo não está desacelerando, muito pelo contrário, eu tenho recebido cada vez mais fones de marcas que eu nunca tinha ouvido falar. Mas mais do que isso, cada vez mais são fones, cara, muito bons. E hoje eu trago justamente mais um desses. É esse daqui, é o Sigreal Audio Airship. Essa é uma marca nova, mas que já veio aí com 3 modelos, sendo que o topo de linha, o Prozer, é bem sofisticado pelo que parece, assim, é um tríbrido de $1.200. E o Airship é o modelo de entrada da marca, tá? Ele é um fone com um falante dinâmico por lado, mas ele custa $180. Então ele já vai brigar aí com o Moondrop Cato, 7 Hz Timeless, Hi-Bilasia, pesos bem pesados. Então vamos ver como é que ele se sai. Esse fone foi enviado pela Linsou. Vou deixar o link na descrição caso você se interesse. E hoje eu vou falar para vocês o que eu achei desse fonezinho. Vamos lá. Seguinte, eu achei que a experiência de unboxing é bem legalzinha, tá? Ele vem com uma caixa, caprichada, vem com uma seleção de ponteiras legal, que tem inclusive ponteiras de espuma, vem com uma grande seleção de filtros para substituição em caso de entupimento, uma coisa que eu gosto muito. E uma casezinha que eu adorei também, cara, olha só. Eu gostei porque assim, eu achei ela muito bonitinha, sabe, luxuosa, com um tamanho ótimo também, sabe, super pequena. Cara, perfeita para levar por aí, realmente muito legalzinho. E o fone em si é esse aqui. Cara, eu adorei esse fone, tá? Esteticamente, em termos de construção. A parada é a seguinte, nessa faixa de preço, você já tem modelos que são mais sofisticados, né? E aí quando você pega as referências, né, tipo um Cato, um Timeless ou um Laser, você já vê que são fones meio que maiores, assim, de alguma forma mais chamativos, sabe? O Airship não. Ele é muito compacto, assim, discreto de certa forma, sabe? Ele é realmente muito pequenininho. Aqui. Entendeu? Muito bem acabado também, sabe? Sofisticado. Ele é todo de metal, tem essa parte externa aqui com, tipo, esse meio que formato de, sei lá, como se fossem ondas, assim. E o cabo também eu adorei, cara, porque ele segue essa mesma linha. Ele é um cabo, ele é removível, tá? Por um conector de 2 pinos. E ele é bonito pra caramba, assim, robusto, sabe? Tipo, tem uma cobertura de borracha, partes em metal e tal, mas ao mesmo tempo ele é fininho, ele é meio que discreto e compacto, entendeu? Eu, cara, realmente gostei muito. Meio que assim, no geral, ele parece um fone meio que diferente nesse sentido, entendeu? Porque ele vai por um caminho mais discreto, de certa forma. Então, me agradou muito, cara. É aquela coisa bem subjetiva, óbvio, né? Pode ser besteira pra você. Mas eu, sinceramente, adoro pegar um fone com uma pegada diferente, entendeu? Conforto e encaixe, assim como o isolamento são bons, mas não são os melhores. Nesse sentido, eu acho o Lasia ou até o próprio Cato consideravelmente melhores. Mas ok, e de novo, assim, eu adorei a abordagem geral aqui, né? Porque ela me parece diferente da maioria, mas é um diferente muito bom. E no som? Como eu já disse, cara, recentemente no vídeo que eu fiz sobre os fones planar magnéticos, eu tenho cada vez mais conduzido as minhas avaliações de uma forma meio que mais direta e objetiva, assim, pelo menos pra mim, sabe? Eu recebo um fone e a primeira coisa que eu faço é comparar as minhas referências de outros fones do mesmo tipo naquela mesma faixa de preço, entendeu? Então, assim, para avaliar um fone na casa dos $200, no final das contas, o que me interessa é saber como é que ele se compara ao Cato, ao Timeless e agora ao Hi-Bilasia também. Né, como é que ele, sei lá, como é que ele se compara a eles, né? Se ele for pior, é um fone que não vai me interessar muito. Se ele for melhor, ótimo, e aí ele vai tirar algum deles da lista de recomendações. E também tem a possibilidade, claro, dele ser, tipo, diferente, mas no mesmo nível, né? Mas com uma abordagem diferente.
O próprio Hybilasia foi exatamente assim, entendeu? Então, e também dá para ser, tipo, outra alternativa, né? Praticamente a mesma coisa que algum desses, mas talvez com um preço mais baixo, de repente, né? Como foi com o Shure S12 em relação ao 7Hz Timeless. Então, assim, em qual categoria o Airship se encaixa, né? Em qual dessas opções ele se encaixa? Bom, o próprio fato dele estar ganhando uma avaliação aqui completa já indica que ruim ele não é, né? Senão eu não ia perder tempo com ele. Seguinte, ele é muito, mas muito próximo do Moondrop Kato. Não é igual, existe sim uma diferença ou outra, mas eu diria que se você gostar de um, você vai gostar do outro e vice-versa. Simples assim, são fones extremamente próximos. O Airship é um fone, então, com tuning excepcional, né? O Kato, assim como o Timeless, é um fone que, para mim, define a faixa de preço. E aqui a gente tem um fone que é extremamente próximo, entendeu? Sobre alguns aspectos, eu até acho que ele é mais interessante, mas sobre outros ele é um pouco menos interessante do que o Kato. Mas vamos lá agora, entrando em mais detalhes. A tonalidade do Airship é muito natural. Ele tem graves levantados, médios proeminentes e agudos presentes e definidos, mas sem nenhum tipo de exagero. É um fone que eu considero neutro? Não, tá? Mas ele tem uma tonalidade, de novo, que, assim como o Kato, me soa muito natural e muito envolvente, muito musical. Começando pelos graves. Eles são levantados, como eu falei, mas é um clássico shelf feito com muito bom gosto, mais focado nos subgraves. Eles têm bastante impacto, assim como os graves do Kato, tem uma ótima extensão, muita autoridade e excelente definição também. São graves que eu acho muito capazes. Não só isso, eu até diria que nessa região eu prefiro o Airship ao Moondrop Kato. Comparando diretamente com o Moondrop, ele me parece mais definido nas baixas frequências. Isso pode ter a ver com os médios, como eu vou falar mais adiante, mas assim, pra mim, ele traz uma pegada que me parece meio que um pouco mais leve, com um pouco mais de textura e clareza, entendeu? Continua não sendo um fone para quem quer uma resposta mais linear, porque os graves são graves fortes, mas para meus ouvidos eles são meio que um tico mais interessantes do que os graves do Kato. É um desempenho que me parece meio que apropriado para qualquer estilo, entendeu? Porque ele nunca fica com graves fortes demais, exagerados, mas ele também nunca fica com graves que pro meu gosto são fracos, entendeu? Tipo, cara, é realmente muito bom nos graves. Mas nos médios é que estão as maiores diferenças entre os dois. Quem viu a avaliação do Kato talvez se lembre que uma pequena crítica que eu faço a ele é que, para mim, existem algumas situações onde o Pina Gain, né, que é aquela elevação nos médios agudos, centralizada aí nos 3 kHz, pode ser um pouquinho mais forte do que eu gostaria. Ele acaba, assim, é um fone muito equilibrado, tá? E muito agradável em geral, mas ele pode, de vez em quando, ser um pouquinho mais agressivo nos médios do que eu gostaria. É um fone que eu não acho que se dá tão bem com rock assim, por exemplo, entendeu? Agora, o lado positivo dessa característica é que ela acaba contribuindo para uma sensação de espacialidade e tridimensionalidade relativamente forte nesse fone, porque ela traz um maior destaque para as vozes que ficam mais separadas da instrumentação, vamos dizer assim, entendeu? Elas se levantam mais. O Airship é ligeiramente mais destacado nessa região dos médios. É o tipo da coisa que, assim, se alguém me dissesse que ele é assim, eu apostaria que não seria uma receita muito boa, mas, cara, aqui isso funciona e funciona muito bem. Primeiro, não é uma diferença tão grande, então, assim, eu não acho que o Airship seja um fone significativamente mais agressivo. E segundo, porque isso acabou trazendo consequências positivas também. Eu acho que aquela diferença nos graves que eu falei, né, no início, na verdade tem muito mais a ver com esses médios aqui que são um pouco mais proeminentes, porque eles acabam mudando um pouco meio que a percepção geral sobre a tonalidade do fone, porque muda o equilíbrio entre os graves e os médios, entendeu? Você nota, meio que, tipo, aqui você tem mais abertura nesses médios, né? Isso faz com que os graves pareçam mais comedidos e mais definidos em comparação, porque o destaque está mais para os médios, entendeu? E a tonalidade deles é muito boa. O que esse fone traz na região média é muito, muito fidedigno, assim, é muito bem feito, sabe? Bem tonado. E uma outra consequência dessa abertura mais dos médios é que o Airship acaba me parecendo um fone mais claro e mais transparente do que o Kato, entendeu? O Kato já é um fone que eu acho bem claro, transparente, detalhista, aqui ainda mais, sabe? Você ouve mais do que está acontecendo, mas sem nenhum grande prejuízo em termos de fadiga auditiva, entendeu? E nessa história eu também acho que as tecnicalidades saem ganhando.
assim, esse é um fone muito rápido também, assim como o Kato, mas eu acho que ainda mais. E você tem uma resposta com mais resolução, mais espacialidade, assim, principalmente em termos de profundidade. E eu também acho que ele tem melhor precisão no recorte, entendeu? Guardadas as devidas proporções, é meio que como você injetasse um pouquinho das tecnicalidades de um Tangent Prism num fone que tem uma tonalidade mais na linha de um Moondrop Variations, entendeu? Tipo, é meio que isso que esse cara aqui faz. Por outro lado, ele também não chega a trazer a envolvência do High Bilasia ou a energia do Timeless do S12. Então, assim, é um caso onde o Airship ele se sai um pouco melhor para os meus ouvidos do que o Kato, considerando que a abordagem dos dois é muito parecida. Né? Mas você pode preferir a linha do High Bilasia ou a linha do S12 do Timeless, entendeu? Agudos. Aqui continuam exemplares e me lembram muito o Kato. Em termos de apresentação, de presença, são excelentes, trazem bastante brilho e clareza para a apresentação, sem nenhum exagero. Assim, ótima extensão, definição fantástica, e eles são muito polidos e articulados. O Timeless é mais aberto, mas é também um pouco mais sujo. E o Lasia é um pouquinho mais recuado, mas ao mesmo tempo é um pouco mais musical. Então, são personalidades diferentes e eu acho que escolher entre elas vai ser muito uma questão de gosto, né? Do que você ouve, do que você prioriza. Eu acho que a pegada do Airship, assim como a do Kato, é mais voltada para estilos mais calmos, que meio que se beneficiam desse refinamento e dessa elegância, vamos dizer assim, né? Dessa polidez da assinatura dele. Então, concluindo, eu acho que eu preciso dizer a vocês o quanto eu gostei do Airship. E não só isso, ele vai substituir o Kato na minha lista de recomendações. O motivo é que ele é um pouco mais barato, é mais compacto e conveniente e traz uma tonalidade muito parecida, mas com pequenas alterações que para os meus ouvidos são positivas considerando a linha que esse fone segue. Se você tem um Kato, vale a pena trocar pelo Airship? De jeito nenhum, tá? São fones, como eu falei, muito próximos e não acho que vale o trabalho você se desfazer do Moondrop para pegar o Seacrew. Não é isso. Agora, se você está no mercado atrás de um fone com uma sonoridade mais voltada para naturalidade, polidez e refinamento, sem perder nada em envolvência, tá? E você preferir essa pegada, a energia do Timeless ou a musicalidade do Lasia, o Airship substitui o Kato com minha recomendação padrão. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. O Airship substituiu o Kato como minha... Foi mal. O Airship substituiu o Kato como minha recomendação padrão. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique... Tá difícil.